Atos, vê só. Primeiro, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. A turma aqui falou o seguinte. Flávio disse, libere Atos, porque ele já falou demais hoje. Tá cansado. Mas quando o cara tá puto, o cara quer falar mais. Eu nem falei muito. Sobre o jogo, eu não falei muito. Teve um torcedor do Náutico que agora há pouco mandou uma mensagem para mim e falou assim: pô, nem falasse do jogo. Eu disse, pronto, vai lá no 45 que eu vou me atentar mais ao jogo, porque depois de uma derrota, geralmente a pessoa explora muito o contexto geral, né? E eu acho que a gente pesou muito lá no TimbuCast a questão geral e o jogo a gente passou pouco. Mas aqui dá para fazer os dois. E sobre Náutico e Retrô, que pela tabela foi até bom para acompanhar, porque o segundo tempo do Bavi e o primeiro tempo ficou um de segunda tela, um na televisão, outro no celular, mas aí como o jogo da Arena começou de 5 da tarde, aí deu para acompanhar só de forma atenta do segundo tempo, e inclusive o jogo aconteceu mais, que foi a falta de atitude do Náutico, de ter tomado um gol cedo, levou um gol de Giva, né, que é o maior artilheiro da história do Retrô. Toma esse gol com 8 minutos, na saída errada de Rafael Vaz, a jogada vai, ele não acompanha a carreira, volta a jogada, ele abre o placar. Mas, assim, dali, sabendo a importância, o Náutico jogando com a força principal, tá? O Náutico, segundo lugar na tabela, o Retrô, terceiro lugar na tabela, o Náutico precisando vencer para na última rodada, hoje foi a penúltima rodada, e para na última rodada receber o Sport nos aflitos, fazer o clássico dos clássicos, jogando por uma vitória simples para liderar a primeira fase e ir para a semifinal e para a Copa do Brasil de 2025, coisa que o Náutico não foi esse ano, justamente porque não conseguiu no estadual. Ou seja, dentro desse cenário, o que o Náutico desempenhou no segundo tempo, depois que leva um gol, e reforçando, o gol levou com 8 minutos, teve mais de 40 minutos para jogar bola. Eu achei, assim, lamentável. Assim, lamentável a falta de futebol, a falta de atitude. Tudo que o Náutico, o que o Náutico não proporcionou num jogo que parecia, pelo que o Náutico estava desempenhando, que parecia ser um jogo sem importância. Assim, me impressionou, porque valia muita coisa para o Náutico, mesmo que em último caso fosse não perder. Porque nesse momento, a verdade é que o Náutico já está quase condenado a não ir diretamente para a semifinal. Porque os dois estão com 17 pontos, o Náutico tem com 5 vitórias, o Náutico perdeu a invencibilidade hoje, do estadual, né? O Náutico tem saldo 7 e o Retrô tem saldo 9. Só que na última rodada, o Retrô vai pegar o Flamengo de Arco Verde, com o mando do Flamengo no Arruda. O time vai sair lá de Arco Verde para jogar no Arruda, já está rebaixado, hoje tomou 6 do Maguari. Porra, o Retrô vai golear esse time, não tem como não golear, e o Náutico teria que se o Retrô fizer 1-0, não vamos dizer que faça 1-0 no Flamengo, o Náutico tem que fazer 3-0 no Sport. Então, tá meio difícil para o Náutico passar o Retrô nessa situação, e isso tudo poderia ter perdido o jogo. O Náutico Retrô, inclusive, nos últimos anos, vem se fazendo jogos duros, não tem problema nenhum perder jogo, perder o resultado. Reforço, não é nem a crítica não é sobre o resultado, é sobre o que o Náutico fez depois que o Retrô faz 1-0. Na verdade, sobre o que o Náutico não fez. Foi assim, uma atuação lamentável. E eu faço a seguinte pergunta, tá? Boa atuação contra o Maranhão, uma atuação interessante contra o time boa reserva também, do Ceará. Boa também. Interessante atuação, boa. E a sensação que eu tenho é que existem oscilações muito bruscas nesse Náutico. De um time com capacidade de criar, porque, contra o Ceará, quarta-feira, a gente viu 2, 3, 4 chances em um time capaz de criar. E hoje a descrição de Cássio aí é muito clara. Uma incapacidade de produzir, assim, que parecia que estava na terceira partida do ano. O que é que se atribui isso, Atos? Muita mudança no time? O que é que atribui? Fred, a respeito disso especificamente, eu tinha comentado há uns 30 dias atrás que essa temporada ia ser uma temporada de oscilação. Por quê? A gente sempre imagina um elenco que ele vá evoluindo e imagina aquela famosa escadinha da evolução. Sempre um degrau a mais. Tal. Só que eu aprendi o ano passado que essa escadinha, essa suposta escadinha, ela não acontece quando um time é formado do zero. Porque a principal característica de um time formado no zero é ter grandes oscilações. E eu cheguei a chamar de montanha-russa. Não estava nem acontecendo ainda. Isso foi há 30 dias atrás. Eu disse, essa montanha-russa vai acontecer.
Então vai ter um jogo que o Náutico vai jogar bem e a gente vai sempre analisar com uma perspectiva muito boa. Pô, daqui para frente, pô, as coisas vão começar a dar certo. Vamos analisar a defesa como muito segura, vamos analisar o ataque, conseguir desempenhar o meio-campo, vamos analisar individual, jogadores, vamos começar a crer que eles vão manter uma boa fase, os que estiverem indo bem, os que estiverem indo mal, a gente vai acreditar numa melhora. E o fato é que, na prática, quando um time é formado do zero, essas oscilações acontecem. Esse jogo bom acontece também, mas um jogo seguinte, não precisa ter 3, 4 rodadas. O jogo seguinte já pode ser um jogo muito ruim, aonde o torcedor ele perde uma perspectiva sobre o time, passa a desacreditar no time, passa a desacreditar do treinador, passa a desacreditar até da gestão. Hoje eu vi muito disso pela internet. E sobre o ponto que Cássio trouxe, que na verdade é o que chama mais atenção, e quem estava assistindo o jogo hoje notou isso, que é a letargia que o Náutico tem quando o Náutico fica atrás do placar. Isso vem exclusivamente do modelo de jogo do Alan Al. O Alan Al ele tem um modelo de jogo de ser mais cadenciado, de tocar mais a bola, não ter pressa, ser muito pouco objetivo. E eu estou citando isso porque é o que acontece. Eu não estou dizendo que isso é algo bom, não. Na verdade, eu sou até crítico disso. Mas ele faz isso quando o jogo está 0-0, ele faz isso quando o jogo está 1-0, e por incrível que pareça, que para mim não faz sentido, ele faz isso quando o Náutico está perdendo o jogo, aonde o adversário nem se propõe tanto para atacar. Que daria margem para o Náutico fazer uma pressão grande e conseguir, caso você não esteja sendo criativo nesse dia, pelo menos conseguir fazer uma abafa, sabe? O Náutico abdica disso. Ele pode até fazer lá nos últimos minutos do jogo, mas não dura muito. Não dura muito. E ele tende a ficar cadenciando o jogo. O Náutico estava perdendo a partida. O Retrô não fez um bom jogo. O Retrô não vem jogando bem. O Retrô é um time fraco e mesmo assim o Náutico vai cadenciar o jogo perdendo de 1-0. Ele não consegue imprimir velocidade, ele não consegue ser objetivo. O Náutico foi objetivo na temporada inteira, em 2 momentos, na temporada inteira, contra o Santa Cruz no segundo tempo, porque o Santa Cruz morreu fisicamente. O Santa Cruz não conseguia passar da sua intermediária. Então, o Náutico foi objetivo naquele jogo, conseguiu colocar umas 3, 4 bolas enfiadas, assim, muito objetivo de que a missão era chegar no centroavante e colocar a bola para dentro, como conseguiu chegar ao gol naquele dia com o Paulo Sérgio. E no jogo contra o Maranhão, que foi um primeiro tempo que, por o Náutico conseguir o gol muito cedo, o próprio Maranhão se assustou com as chances criadas do Náutico, se apavorou, entrou em colapso, e o Náutico conseguiu ser muito objetivo, porque estava conseguindo pegar a bola entregue pelo Maranhão já no campo de ataque. Então já não tinha muito o que fazer. Era 2 toques, Paulo Sérgio estava aparecendo na cara do gol naquela partida. Todo o resto da temporada, o Náutico sempre foi muito burocrático, sempre cadenciou demais o jogo, manteve o jogo numa velocidade muito lenta. Muito lenta. E quando isso acontece, quando o Náutico está com placar desfavorável, é muito irritante. O torcedor hoje ele se irritou de uma maneira, principalmente quando o Náutico tomou o gol. O time cadenciando demais, sabe? Jogadores como o Patrick Alain, que já são jogadores lentos, ele tem uma capacidade de deixar o jogo mais lento e segurar o jogo do Náutico impressionante, sabe? Os pontos do Náutico não aceleram o jogo. O ataque do Náutico, em muitos momentos, é o famoso serrote liso. A gente tem no Paulo Sérgio o único jogador de ataque do Náutico. Olha que o Náutico tem muito atacante. Meia, o Náutico não tem muito. Eu acho que foi um problema na montagem de elenco. A montagem de elenco do Náutico tem 2 grandes problemas. O ataque não funcionar e não ter meio campo. O Náutico só tem Patrick Alain de meio. Só ele. Ele, quando atua mal, o Náutico não tem como substituir, porque só tem ele. E o ataque, apesar de ter tido muitos jogadores, só um acertou, que foi Paulo Sérgio. Aí tem o Júlio César, que vai passar ali por média, hoje não atuou bem, mas de resto não tem o que fazer. São pontas que o Náutico coloca no jogo, como hoje colocou vários, que não conseguem fazer gol, não conseguem ser incisivo. Aí o Náutico fica como o Cássio colocou. Um time que perdendo o jogo diante de um adversário fraco, não consegue nem fazer um abafo. Ele chegou perto de fazer, foi muito estranho. O Fred até
trouxe algo que eu estava querendo dizer, parece um jogo da terceira rodada. Parece um jogo que não era a penúltima rodada, uma briga pela vice-liderança que vale pular uma fase e se manter na briga para uma vaga na Copa do Brasil, que é algo que você não teve na atual temporada. Sim, parecia realmente um jogo menor, muito estranho. Assim, foi uma atuação muito fraca, muito ruim. E coletiva. Você buscar exceções, inclusive quando chegar no campinho, quando o Atos for falar o campeão do Náutico, vai ser curioso. Eu estou até curioso para saber quem é que vai te salvar, considerando o jogo de hoje. O campinho está pronto, viu? E tem Alan Al, o primeiro treinador no campinho. Eu ia dizer, quando vocês estavam... Aí é injusto, era para ter Rogério Ceni. Veja só, aí 5 minutos depois, Rogério Ceni... Estreia, é evolução. Aqui é chat GPT, cada um na versão. Então, Rogério Ceni foi hoje, nesse podcast, um homem de sorte. Por 5 minutos, ele não estreou. O blindado, né? Como chamavam lá em Fortaleza, o blindado. Blindado. Agora, Fred, falando sobre, ainda dentro do jogo e fora dele, precisamos falar de Alan Al. O jogo de hoje passa muito por Alan Al. Passa demais. Não só do que aconteceu na partida de hoje, como da temporada, sabe? E passa, Fred, pelos erros que Alan Al vem cometendo. Alan Al, ele vem tomando decisões ruins e aqui eu não estou nem falando do desempenho em campo. Veja, Cássio trouxe um detalhe sobre a letargia do Náutico quando ele toma o gol. A gente aqui pontuou um pouco sobre isso. Mas pouco está se falando do campo com o Alan Al, que deveria ser o debate. Você avalia o treinador pelo que ele está desempenhando em campo. Com o Alan Al, não. A maioria dos debates em torno de Alan Al é com decisão que é um pouco externa do campo. Não é se o time está criando, porque o time não consegue criar pelo meio campo, porque os pontas não conseguem desenvolver, porque os laterais não ultrapassam. Deveria ser isso, mas não é isso. Por quê? Porque Alan Al, ele numa etapa anterior, de gerenciamento mesmo ali do elenco e das decisões que envolvem futebol, ele comete erros um atrás do outro. E você não pode cometer tantos erros, porque ou você diminui a quantidade de erros e começa a intercalar com alguns acertos para poder manter uma certa competitividade do time, ou você, na melhor das hipóteses, você começa a ter acertos consecutivos. Alan Al, ele todo jogo ele sai errando. Vou citar alguns assim que são flagrantes e comprovados. Existe prova material contra ele, sabe? Eu vou pegar um do jogo contra o Central. Alan Al dá uma entrevista dizendo que Bárcia só tinha condição de jogar 45 minutos. Bárcia joga 90 e só não jogou os acréscimos porque foi expulso. Isso aí é um erro com prova contra ele. Ele tem a declaração dele antes do jogo para a Globo, dizendo que o jogador só pode jogar 25, o jogador vai lá e joga 90. Vamos para outra. Alan Al, em nenhum momento conseguiu minimamente rodar esse time do Náutico, sabe? Mesmo jogando jogos contra a Petrolina, jogando jogos contra o Isso é erro gravíssimo, né? Gravíssimo. Gravíssimo. E vai ter pior do que esse. Viu? Aguarde só. Contra o Porto, jogando contra um Sub-19, dentro dos aflitos, ele não conseguiu tirar jogadores que vinham com a minutagem no teto. Assim, tipo, jogou todos os minutos do ano, como Rafael Vaz, como Luiz Paulo, como o Marcos Júnior, sabe? O Marcos Júnior não chegou a jogar todos os minutos, mas estava com uma alta minutagem, um jogador que veio da Armênia. É um jogador que jogava no campeonato com um outro ritmo, sabe? Então já era esperado que ele ia se desgastar. Ele não tira contra o Porto e só vem a tirar por causa de uma intervenção da fisiologia. E segundo foi me passado, inclusive fui muito questionado porque passei essa informação, apesar de ter passado a informação na íntegra como eu recebi, sabe? Que os jogadores tinham risco de lesão grau 3. Muita gente questionou, mas esse tipo de dado não existe. Veja, as coisas são dinâmicas no futebol. Não é porque a gente nunca viu que o negócio não existe. Até um dia desse também não se anunciava jogador com pré-contrato. Isso começou agora. De uns 6 meses para cá a gente vê anúncio de jogador com pré-contrato. A primeira vez que eu vi também fiquei surpreso. Mas hoje em dia todo mundo está fazendo. Então essa questão da fisiologia, ela lançar um dado como esse, de um risco de lesão grave se o jogador continuar, é algo que existe. Os departamentos médicos trabalham com isso. Parece que o Náutico trabalha de uma maneira mais rigorosa nessa análise, mas esse dado existiu.
Os jogadores foram tirados do jogo do Maranhão por causa do alto grau de risco de lesão, sabe? Então você... E o Náutico venceu o Maranhão. E aí se criou um problema, porque ficou... começou a se dizer que a Náutico tinha feito correto. Veja, erro é erro, gente. Erro é erro. Não é porque você viu um resultado positivo que aquilo deixou de ser erro. Porque senão aí você vai ser resultadista, sabe? E tanto é que dava para poupar contra o Porto, Fred, que o Náutico ganhou do Maranhão sem esses jogadores. E ganhou bem. E a gente sabe que não tem como você comparar o time do Porto com o time do Maranhão. O time do Maranhão é um time que consegue empatar com o ABC 2-2, acabou de empatar com Altos, vem bem no Campeonato Maranhense. O time do Porto é um... Vem em detalhe, o time do Maranhão tem continuidade de 2023, Sim, subiu. Um time profissional, pô. Um time profissional. O time do Porto é um time de copinha, pô. Um time de sub-19. É um time que, por mais que ele se esforce, no final ele toma os gols. Inclusive, um jogo que o Retrô ganhou de 4-0. Eu assisti aquele jogo. O Retrô não jogou bem naquele jogo. Foi 4-0 porque era o Porto. Porque o Porto pode fazer o que quiser em campo, que no final ele vai tomar 3, 4 gols. E Fernandinho destruiu também naquele jogo. Ainda tem esse ponto individual. Ainda tinha o fator Fernandinho. Então, esse foi um outro erro de Alan Alto. Você traz para o jogo de hoje, você continua pegando erros, sabe? Vamos lá. A escalação do Náutico sai, Bárcia estava vetado pelo jogo, ele entra com o Cauã. Ok. Ele vai para o jogo. A gente vem de 2 partidas onde o melhor jogador do Náutico, já se colocando como um dos melhores jogadores da temporada, se chama Marco Antônio. Jogador que saiu do banco, ninguém esperava, entrou como titular no jogo contra o Maranhão e destruiu o jogo. Fez uma partidaça. Contra o Ceará, a mesma coisa. E é aquele tipo daquele jogador, dá até para comparar com o Matheus Melo, numa quantidade de jogo menor, Arthur, mas dá para comparar com aquele jogador que dá um susto assim de você. Peraí, pô, como é que esse cara tá jogando essa bola? É um recorte pequeno, tudo bem. Mas a gente tá falando de um jogador no nível que ele obteve esse nível em 2 jogos muito diferenciado. Então, você pega esse jogador, qual o mínimo que você faz? Você mantém ele na posição que ele vem jogando. Ele é segundo volante, ele tá marcando bem, ele sai pro jogo, armou muitas jogadas, botou o jogador na cara do gol nos 2 jogos. E no jogo de hoje, ele recua o Marco Antônio para jogar de cabeça de área para poder liberar o Marco Júnior. Aí o Marco Júnior faz uma péssima partida. E o Marco Antônio, que não jogou mal, mas jogou certificado, jogou de primeiro volante, jogou preso. E o pior, parece que ele faz isso para poder provocar o torcedor, não é possível. O pior é que assim que o Náutico toma o gol, ele inverte. No jogo inteiro, ele não fez essa inversão. Quando o Náutico tomou o gol, tá lá Marco Júnior com o primeiro volante e ele solta o Marco Antônio. Assim que o Náutico tomou o gol. Ele poderia ter corrigido isso no intervalo. No intervalo, ele poderia ter colocado o Lohan, que estava no banco e é o primeiro volante, e liberado o Marco Antônio. Tirava o Marco Júnior, colocava o Lohan no primeiro volante e deixava o Marco Júnior ajudar na armação do jogo. Novamente, ele não faz isso. Outro erro, ele coloca Evandro. Evandro, que é um jogador que, cara, é tipo amor de pai para filho, sabe? A relação ali é aquele amor. É amor paterno, assim. Já era no ABC, né? Assim, é uma coisa assim, até bonita de ver, assim. Vou parar por aqui para poder não falar mais do que eu devo. Mas é impressionante como todo jogo ele usa Evandro, sabe? Quando não era como titular, era entrando nas partidas. E na partida de hoje ele tira Júlio César, que não estava jogando bem. Mas Júlio César, pelo menos, é um jogador de futebol. Pô. Aí ele coloca Evandro. Evandro, como sempre, entra muito mal. Com 20 minutos de jogo, ele vai e chama um ponta para entrar na partida. Fernandinho. Sabe quem era? No lugar de quem era para Fernandinho entrar? Assim, se você analisando o jogo, o melhor pro Náutico naquele momento era para Fernandinho entrar no lugar de Evandro, pô. Aí é que você vê como uma substituição é ruim. Que o jogador que acabou... Ceni tirou Ademir hoje. Ceni colocou Ademir e tirou Ademir. Pronto. Hoje é isso. Porque Fernandinho só daria para entrar na vaga de Evandro. Aí, outro erro claro. E agora vem o maior dos erros assim. Que confesso, com alta carga probatória, que foi o seguinte. O Náutico perdendo o jogo, final de partida, toda a torcida desesperada pedindo para ele colocar Cauã Maranhão. Aí
Fred, Cássio, Arthur, pode pensar assim, porra, vai meter um Cauã Maranhão aqui do nada, é o novo craque que vai entrar e resolver. Não, não é isso. Mas era o único jogador de ataque que o Náutico tinha. E era o único jogador que poderia dobrar a presença na área junto com o Paulo Sérgio. A torcida estava desesperada pedindo o Cauã Maranhão. E ele morreu com 4 substituições. Morreu com as 4 substituições na mão e não colocou o jogador. E aí você diz, pô, tem como piorar? Tem. Porque agora ele vai se tornar réu confesso. O Alan Al, ele chega na entrevista, na coletiva, após o jogo, e diz, ele confessa 2 coisas. Primeiro, ele diz que o time cansou, então ele está confessando o erro dele de planejamento de não ter rodado o time. E depois ele me taca que o time cansado e ele não podia fazer uma substituição a mais porque já tinha trocado as 5 substituições. Meu amigo, isso é amadorismo, pô. Isso é voltar para a década de 30, pô. Ou a década de 60, quando o Náutico... Isso é inaceitável. Errado na Libertadores, né, Cássio? Década de 30 até 36. Até 1936 o futebol era amador. Falasse o que, Fred? Absolutamente inaceitável. Isso aí não pode acontecer no futebol profissional. É inacreditável. É inacreditável. E se foi mentira dele, é pior ainda, porque é maluco. É, pô. Era melhor ele dizer que não gosta de jogador do que dizer um negócio desse. Não, ele não gosta do jogador. E ele não gosta do jogador, só que ele pecou pela língua, né? Disse que já tinha feito 5 substituições, eu tinha feito 4. Agora, e o pior é de não ter ninguém no staff do Náutico, na comissão do Náutico, para avisar, aonde toda a torcida que estava no estádio sabia disso. As pessoas gritavam, dizendo, põe Cauã Maranhão, põe Cauã Maranhão. Inclusive, tinha gente do staff do Náutico, que eu acho que um outro tipo de visão, que estava ao meu lado, sabe? Estava a 3 camarotes assim do lado. Inclusive, agradecer ao meu querido Laércio Guerra e ao Gustavo Jordão por ter concedido um camarote para o Timbucast. Diferente da diretoria do Náutico, o Timbucast tem um bom relacionamento com a diretoria do Retrô. Só um parênteses sobre... O Timbucast vai jogar Copa Atlântico, então. Vai jogar a Copa. A gente joga. Já que entrou no presidente e proprietário, né, o dono do Retrô, a entrevista dele está repercutindo muito. Nesse momento, das matérias mais acessadas, né, a 45, outros canais fizeram também, que era dando uma ironizada sobre o pedido que o Náutico tinha entrado numa ação da TJD, que acabou não prevalecendo sobre uma possível escalação regular do Retrô, uma punição que o jogador teria que ter cumprido, não cumpriu, enfim, mas aí não foi adiante essa ação e ficou a rusga entre Retrô e Náutico, tanto é que o Retrô disse que o Náutico não joga mais as competições de base que o Retrô organiza lá no CT dele. E teve até no fórum esportivo, né, programa da Rádio Jornal com o João Vitor, que costuma acontecer na segunda-feira, e teve uma discussão entre um diretor do Náutico e um diretor do Retrô, não presidente, os diretores, né? Mas ficou essa rusga entre os clubes, e aí Laércio acabou falando que agora o Náutico tem 24 horas, que é o período que você pode ingressar com alguma ação do tipo, né? Porque o Retrô usou um calção, vou até olhar aqui, para não confundir, calção azul e era para ser um calção amarelo. Então, assim, só perturbando e tal. Mas, assim, tá na greve, todos do Náutico não gostaram e tal. A única partezinha que eu achei, assim, que... Dessa casa é o jeito dele. Ele fala isso quando ganha, quando perde, algumas vezes ele aceita, leva na boa, outras não. Mas, assim, da partezinha, eu estava ouvindo parte da entrevista, até para comentar isso aqui. Eu acho que a parte 1 é quando ele fala, no meio da entrevista, está dando para João Vitor, na entrevista lá na Arena, é quando ele fala do presidente do Náutico, Bruno Becker, né? E ele se refere assim... ao presidente do Náutico, é Bruno, né? O nome dele. Aí eu acho que tá ligado assim. É o tipo de coisa assim. A ironia estava até ali. Quando faz aquilo ali, eu acho que é uma coisa além da ironia. É de você querer rebaixar a pessoa. Aí eu acho que extrapola depois completamente. Ele até fala da profissão dele, Cássio. Ele fala assim, ele é advogado, dizem que ele é bom advogado. Assim, aí eu acho que se perde muito. Na parte do calção, tava tirando onda. Beleza, já tirou onda. Tenta aí, eu tava com o calção azul. Tenta lá dizer que eu tava com o calção amarelo para ver se tirou ponto. Beleza. Aí eu tava vendo até essa parte, tava até achando curiosa. Mas aí quando teve esse trecho, mas esse trecho específico, eu acho que enfim, não acrescenta em nada, porque, no fim das contas, porque ele fala isso ressalvando, que ele disse que ele tem uma boa relação com o Diógenes Laércio, meu presidente do Retrô,
mas que não respeitam o atual presidente do Náutico. Aí veja só, aí disse que tudo isso, mas que isso é um problema, que os clubes deveriam ter cordialidade. Eu concordo, mas nesse momento é o Retrô que não tem uma relação com o presidente do Sport e com o do Náutico. Então, assim, independentemente da culpa, mas nesse momento, as relações, é importante também ter uma reflexão do próprio Retrô em relação a isso. Porque o próprio presidente do Retrô entende que a cordialidade entre os clubes, sobretudo entre quem gera os clubes, é importante, mas nesse momento o presidente, ele publicamente, ele já falou que ele não se dá nem com o atual presidente do Sport, Yuri Romão, e nem com o atual presidente, pelo menos ele disse hoje, nem com o atual presidente do Náutico, Bruno Becker. Do Santa Cruz eu não ouvi, Bruno Rodrigues, não vi nada do tipo. Mas vamos supor que isso esteja bem com o Bruno, mas é 1 de 3. Assim, E do outro lado não tem essa relação. Assim, o do Náutico não tá deixou de falar com o do Santa, com o do Sport, com o do Central, nem o do Sport, nem o do Santa Cruz. Então, por mais que o Retrô entenda isso, mas nesse momento quem está tendo essas barreiras é o próprio Retrô. No caso do Retrô, foi uma reação em relação a essa questão da ação judicial? Pode ter sido, mas ao mesmo tempo, se o departamento jurídico do Náutico entendeu que cabia ação, botou lá a ação e julgou. E se o Retrô tivesse errado mesmo? Assim, a ação foi julgada, o Náutico julgou improcedente, o Náutico se ferrou, beleza. Mas a partir disso, dizer que já não respeita mais o presidente porque foi feito isso, não dizer que é Bruno o nome dele, assim. Então, acho que esse ponto, essa parte da entrevista, perceba que a outra da tiração do calção, beleza, tiração de onda. Mas essa, quando foi para a questão pessoal, e sobretudo na relação entre presidentes, presidente que daqui a pouco eles vão estar na fase decisiva, de repente pode ter uma reunião na FPF, naquela sala de Evandro lá, e está todo mundo na mesma mesa, pô, e de repente está desse jeito, assim, que coisa desagradável. Então, acho que dava para ser um pouco diferente, mas ao mesmo tempo o presidente do Retrô, ele tem esse perfil, e é o perfil que faz o clube dele ter essa relação com o público também, de forma geral. É uma escolha do próprio clube de crescer a partir disso também, não visa ser um clube simpático, visa ser um clube rival. É uma estratégia. Não sei se está certo, mas é uma estratégia. O Retrô não quer ser o segundo clube de ninguém, não. O Retrô quer ser o primeiro clube e quer ter rival. Agora, é difícil fazer alguém mudar para torcer pelo Retrô. Então, aí acaba virando uma sinuca de bico. Enfim, já se passaram 7 anos e os públicos do Retrô continuam sendo minguados, não exatamente porque o presidente acha dessa forma, de forma alguma, mas talvez pela estratégia de não também gerar simpatia, creio, nas torcidas de Náutico Santa Esporte. Assim, a do Santa, ano passado, quase foi para o jogo do Retrô por causa do jogo que podia botar o Santa na Série D. Mas, assim, tirando aquilo, se o Retrô esse ano for para o jogo da Série D, para o mata-mata do acesso, e o Santa não precisar dessa vaga, se simplesmente for o Retrô pelo Retrô, mobilizaria quantos torcedores para ir para a Arena Pernambuco? Eu não sei. Será que mobilizaria muito? Eu digo isso porque quando o Salgueiro veio jogar a Série B em Paulista, no Ademir Cunha, só que Salgueiro subiu a C para B, o Salgueiro lotou a Ademir Cunha com torcedores de Náutico Santa Esporte. Então, assim, teve uma simpatia. Mas é escolha. De repente, também, eu também não sou muito da linha de que ser um clube simpático, não. Também, eu não acho que chegue em lugar nenhum, assim. Mas também criar rivalidade. Para ter a rivalidade, talvez não seja... talvez não esteja acontecendo da melhor forma. Mas, enfim, apenas uma opinião, não é definitivo, não. Só para responder rapidinho no chat, o Beto Menezes questiona sobre aquela situação. Sobre a quantidade de substituições, né? Não, tinha parada ainda, porque o Evandro ele entra no intervalo, não conta como parada. E tem uma hora que ele substitui 2 jogadores, o Talicinho e não lembro qual foi o outro jogador, mas os 2 jogadores entraram ao mesmo tempo. Tinha, sim, direito mais uma parada. E só para falar sobre esse assunto de Laércio, eu acho que nos 2 pontos aí, quando ele fala da profissão e ele diz não lembrar o nome do presidente do Náutico, é uma situação, um ataque ali pessoal, né? Eu não acho tão pesado, ainda mais vindo de uma figura como o Laércio, mas eu acho que quem tem que se sentir ofendido é o próprio Bruno Becker, né? O presidente. Acho que a torcida não deveria muito entrar nessa coisa. Eu acho que a torcida deveria, pô. Se o presidente do clube está sendo atingido assim dessa forma, porque perdeu um jogo, eu acho que... Mas quando vem de um personagem como o Laércio, eu acho que se pegar pilha é pior. Pegar pilha é pior. Porque, veja, quando ele fez, do mesmo jeito que foi feito com
ao vivo, porque você até se referiu lá no Fórum Esportivo, foi Gustavo Jordão. Foi Gustavo Jordão e foi o diretor e de Eduardo base. Henrique. E Eduardo Henrique. Pronto, ali, a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que Laércio fez, Gustavo Jordão fez no Fórum Esportivo. E Eduardo Henrique respondeu à altura. Porque ali era um programa ao vivo, sabe? Agora, uma coisa gravada, não tem direito de resposta, não é um embate ali, eu acho que tem que tirar por menos, sabe, Cássio? Porque tudo que Laércio quer é que vá alguém... É porque eu somei, na verdade, eu somei a situação de, tipo, pô, ele não se furtou de falar que não respeita o presidente Náutico. Ele disse, respeito o Diogo, mas não respeita Aí, tipo, com o Sport é a mesma coisa, com o Yuri. Não respeita o Yuri, mas respeita... Então, padrão. É um padrão. Então, tá entendendo? Tipo, eu tentei comentar não de forma isolada, mas dizer assim, que num espaço mais ou menos curto, tipo, tem três clubes na capital. 2 dos atuais presidentes já não tem relação, assim, eu acho... o do Sport até eu dizer, pelo menos, apesar de não ter relação, mas não está vetado do torneio do Retrô ainda não, ainda joga, né? Assim, tem a relação, mas acho que joga o torneio. Mas do Náutico tiraram até do torneio. E outra... Não joga não. Santa, o Sport não jogou na última vez? Não, a Copa Atlântico não jogou não. A Copa Atlântico não jogou. O Sport não jogou a última também não? Eu não sei. Não. Mas, enfim, o do Náutico que ele falou textualmente. Não sei. E no Santa, teve uma vez que o Santa também teve uma briga da base, que ele disse que o Santa estava proibido, mas depois fizeram as pazes. Mas lembra uma vez que foi a briga do Santa nunca mais joga aqui. Ele proibiu. Uma briga Parece que os meninos foram pro jogo e ele não deixou entrar. Teve um uma confusão dessa. Mas depois já fizeram as pazes, já voltou lá a ter jogo. Até o pessoal do Retrô já jogou no Arruda também. Agora, Cássio, enfim. A parte da resenha, aí é aquela coisa, né? Como ele é um personagem que se coloca para isso... ele se coloca dessa forma, né? Quem ganha, o ganhador tudo, né? Então, vai tirar resenha, não precisa ser diretamente o presidente, na verdade, a postura de Bruno Becker, ele não vai dar uma... Sei lá, o Náutico elimina o Retrô na semifinal. Bruno Becker não vai dar uma resposta. Mas se algum outro diretor do Náutico quiser dar, vai ser o momento... Mas talvez o Náutico responda institucionalmente. Quando o Náutico ganhou, o Pernambucano até tirou a onda da aula, não foi? Não fez alguma coisa assim quando o Náutico ganhou a final do Retrô, tirou uma onda, foi até de forma institucional, o próprio Twitter do clube. Pô, eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa da faculdade, dizendo que está aprovado, que passou de ano, então alguma coisa relacionada à aula, porque o dono do Retrô é um cara muito rico, ele é dono de uma faculdade, é um Nibra, né? E... enfim, que investe no Retrô, que é um clube empresa fundado em 2016, e que tem essa relação de botar dinheiro dele dentro do clube, e que perdeu as últimas 2 finais pernambucanas, tanto para o Náutico quanto para o Sport. Mas aí o Náutico tirou essa onda. Realmente eu não lembro de... Inclusive, o curioso é que o presidente era Diógenes, né? Ou seja, ele se dá bem com o Diógenes, mas foi Diógenes que tirou a onda, não foi nem Bruno Becker, né? Mas o resumo disso, Cássio, que inclusive, de alguma forma, eu vou usar quase a mesma coisa para poder responder a Fred, se Fred vir me perguntar sobre o jogo de quarta-feira. O Náutico tem um peixe maior para fritar do que ficar cuidando disso. Tem problemas maiores para resolver. Bastante, mas assim, mas ao mesmo tempo é só porque eu estou entendendo de minimizar, de não ligar, de deixar presente, mas ao mesmo tempo acho que vale comentar, porque... óbvio, claro. Tipo, é de presidente para presidente, assim, tipo, não é todo dia que você... Né, pelo menos para mim, não é todo dia que eu vejo um presidente falar de outro presidente e tratar dessa forma. É incomum, pô. É incomum de... Meu irmão, que está falando do Retrô. Aí tá... É comum com o Laércio. É comum com o Laércio. É incomum no geral. Mas imagina se fosse Yuri Romão. Já que Bruno Becker foi falar... se fosse Yuri Romão falando... qual é o presidente? Bruno, né? Bruno, presidente do Náutico. Puta que o pariu. Meu irmão, o time... Tu não estava nem aqui. Tu estava até agora no TimbuCast. Tu tava até agora lá. Essa pauta não estava rolando. Porque, na verdade, assim, seria tema. Ninguém ignoraria isso. Enfim, é do jogo. Alan, coloca o campinho do Náutico na tela para a gente começar o show. Veja que estreamos treinador lá em cima na pranchetinha, viu? É justo demais. É muito justo. Alguém não é vermelho, Atos? Tem gente que não é vermelho. Pode seguir. Um amarelinho aí para Talicinho, que entrou no segundo tempo. O seu único jogador, o único ponta que conseguiu botar para cima de um jogador adversário.
Era o mínimo que um ponta pode fazer, é botar a bola para cima do zagueiro, do lateral, do defensor. E o Talicinho, ele entrou e conseguiu pelo menos fazer isso. Foi bem sucedido em algumas vezes, não conseguiu êxito em outras, mas é o mínimo que pode ser feito, ainda mais para um jogo onde ficou muito marcado isso assim, dos pontos do Náutico ser tão inerte, ser... Enfim, não conseguiu produzir nada. Talicinho entrou e conseguiu driblar alguns jogadores. Engraçado que a sensação que eu teve um drible que Talicinho deu no jogador do Retrô. Eu estava muito próximo à jogada, ali perto da linha de escanteio, que eu consegui perceber, Fred, acredite se quiser, eu consegui perceber o espanto do jogador do Retrô quando foi driblado. Porque, tipo assim, ele não esperava. Pô, vai botar mesmo pra cima. Vai botar pra cima mesmo. Aí Talicinho foi lá, botou pra cima, conseguiu o drible e o jogador ficou espantado. Por quê? Porque ele estava acostumado aonde o status quo do jogo era ninguém botar pra cima dele. Então o Talicinho, acho que merece esse amarelinho aí, mas nada demais. Porque no final não conseguiu produzir o suficiente para poder ter uma chance clara de gol ou algo do tipo. Vamos lá, o Laranjinha. Dá pra... Laranjinha é meio que salvar a galera depois de um jogo como esse, né? É meio que dar um bote salva-vida, né? Ficou devendo, né? Ficou devendo. Eu vou colocar o Laranjinha aí, Luiz Paulo e Guilherme Matos. E vou colocar também Paulo Sérgio. Dá para colocar Paulo Sérgio, porque eu acho que no Depois jogo... que tu chamou ele de psicopata do gol, saiu algum gol? Não, mas foi no jogo passado, pô. Dá um desconto também, pô. Foi no jogo passado. Mas o apelido é muito bom. Foi no jogo passado. Porque é PS. PS, dá pra colocar. Psicopata. A gente chamava ele desde que ele foi contratado. Viu? Não seja injusto, não. Não foi a partir que começou a chamar ele parou de fazer gol, não. Desde a contratação dele que chegou ao apelido. Psicopata do gol. O apelido o que seria de uma forma literal? Um psicopata do gol. O que é que um cara... É um camarada que é tão louco pra fazer gol, Cássio, que ele manda um pix pra quem deu assistência, pô. Se isso não mas, mas existem vários psicopatas. O Sport tem um psicopata ali, low profile também. Você já viu a expressão dele? É meio maluco, tá ligado? Você olha pra ele assim, você vê um olho assim meio estranho. Da primeira vez que tu falou isso, eu fiquei pensando assim, pô, o que seria alguém que é um psicopata do gol? Olha, esse desconto que eu tô dando para Paulo Sérgio, porque eu acho, Fred, num jogo como hoje, se você for perder tempo analisando individualmente o centroavante, principalmente se for um centroavante que você acha ok ou bom, se você for perder tempo analisando ele individualmente, você já errou, porque o jogo passa por tanta coisa até chegar nele que é até injusto você ficar analisando ele. Não teve nenhuma chance, a bola não chegava, ele cometeu erros, por exemplo, ele saiu muito da área, muito porque estava perdendo as bolas aéreas, tudo. O treinador também não colaborou, botando um jogador de porte físico também para dobrar ali dentro da área, mas eu vou salvar ele do vermelho, pelo menos. E agora vamos para... O resto do time todo é vermelho. Todo é vermelho, mas tem alguns piores. Aí os piores são... A gente transforma ele em vermelho, ele incorpora a própria cor. Prepara o GIF do Emop aí. Coloca o laranjinha. Lá vem o Emop. Coloca o laranjinha para Marco Antônio também, que eu esqueci de Marco Antônio. Marco Antônio não jogou mal. Laranja, é? Laranja para Marco Antônio. Antônio, né? O reserva que entra tudo também, laranja, vermelho. Evandro, com certeza. O do Diego Matos foi mal também. Alguns ficam sem, né? Fred, já que não tem... Diego Matos sem. Deixa Diego Matos sem. Já que a gente goleiro. Não tem... Fred, rapidinho, Fred. Já que a gente não tem a bolinha preta, não tem a bolinha, não tem a caveira, não tem... Enfim, a bolinha vermelha é a última. A gente pode começar a fazer assim, meu irmão. 2 bolinhas vermelhas. Assim, Ele pinta o nome do cara, ele pinta o nome. Racionamento. O cara 2 bolinhas. Esse cara merece 2 bolinhas vermelhas. Assim. Olha, Wagner é amarelo, não é laranja, né? Wagner não tem nada, né? Bota laranja, porque eu não vi a jogada completa, mas a única bola que foi no gol foi gol, né?
Eu não achei culpa dele, não achei culpa do goleiro, não. Não é questão de ser culpa. Eu também não achei que foi culpa. Mas só foi uma, ele tomou. Não, ele salvou, acho que foi de Arnaldo, na reta final, um recuo que, meu amigo, um recuo que ia ser um gol vexatório e ele salvou. Ele conseguiu chegar a tempo para dominar bem, assim. Foi. Não. O recuo do cara. Não, foi feio. Mas não foi aquela que ele chegou nas últimas das últimas. Não foi nas últimas, não. Mas se ele tá 70% atento, a merda cobra. A gente tem que estar. Exatamente, Fred. Você tá ficando muito esperto. Você é um cara esperto, Fred. Mais vermelho, né? Bota essa plastada lá em Alau, sim, merece demais. Então, Tudo que Fred quer, meu irmão, é que vocês tenham criatividade para ele ficar fazendo esse negócio aí. Olha, a gente tem que trabalhar com os vermelhinhos a mais aí. Colocar em Rafael Vaz. Correu. O famoso Rafael Vaz, já que a gente tá em vamos lá, então Rafael é o vermelho. Como é, meu Rafael? Vai. Rafael Vaz. Nota 0. Olha, a partida de Rafael Vaz hoje é um contraste impressionante. Tom menor. Não, Rafael Vaz... Eu vou tentar ficar... Eu tô rindo disso, mas eu vou ficar sério aqui, para tu pegar o print disso aqui. Tá sangrando a tela, e tá eu e o Fred rindo, a tu vai achar que é o cara do Bahia. Que aí tá rindo do Náutico, tá ligado? Lá o cara pegou do Bahia, disse... Tu tava aqui, só para tu entender. Ele tá falando do Bahia, aí o cara... Porra, foi só o Bahia perder, botaram a escalação titular. Como se tivesse relação, tem nada a ver. Aí a mesma coisa, eu tava rindo desse negócio. Rafael, vai pra tu pegar esse print e do jeito que tá essa tela, com esse vermelho, esse mar vermelho do Náutico, tem nada a ver, galera. Nada a ver. Ô Fred, coloca vermelhinho também, Evandro. Total, isso eu tava só esperando, pô. Só tava esperando a ordem. Marcos Júnior também. Esse nome é abençoado. Agora, Marcos Júnior. Tá batendo Marcos Júnior. O cara falou a precisa... 45. Exatamente. Tá batendo de um jeito absurdo, velho. Não, tá batendo com menos tempo, né? Ele deu 3 meses. Foi 3 semanas. Deu 3 meses. Como é? Eu viajei nessa parada. Foi aqui, não. Tem um ouvinte nosso, né? Que aqui no chat, ele meteu. Deixa eu achar aqui no. Marcos Júnior tava jogando bem. Foi depois do clássico. Aí ele deu prazo de validade. Foi no clássico do Santa. No clássico do Santa. Madison Vieira fez assim, ó. Madison Vieira fez assim, ó. Pra quem não lembra, fui até otimista com o futebol de Marcos Júnior. Disse que duraria no máximo 3 meses. Mas não durou nem um mês. Foi a mesma coisa aqui no ABC e outros times quando passou. Eita. É o tipo de informação. Na época a gente até fechou os 3 meses. Tá bom os 3 meses. Foi, exatamente. Cláudio assinou os 3 meses. E o cara não correspondeu nos 3 meses. O cara conseguiu. Porque o Wallace pernambucano são ótimos 3 meses, né? O Wallace pernambucano é a cara do Santa. Pô. O Santa precisa de jogadores como o Wallace pernambucano. Ele já foi pro Santa, porra. Fez muita raiva no Santa, viu? Meu amigo. Ele foi pro Santa, porra. Foi em 2021, quando o Santa caiu para dele, tava naquele time. Mas não foi os 3 primeiros meses do ano. Não são 3 meses. Não, o Santa amadurizou. Não são 3 meses perdidos. Ele é bom de janeiro. Aí depois do carnaval começa a cansar, março acabou. Na largada. Você comprou o sacolé no inverno, pô. Aí tá mandando comprar o sacolé no verão, pô. Semana Santa, o homem é Réveillon já pra ele. Acabou o ano. Já vi comprar Chester em agosto. Ele espera com o coelhinho da Páscoa de branco e champanhe na mão. Espera com o coelhinho da Páscoa assim, Réveillon. Quer comprar o Chester e qual mês aí em agosto, meu irmão, vai ocupar o espaço da geladeira um tempão, meu irmão, até fazer sentido. É a mesma coisa. Tem que ser de janeiro a abril. Olha lá. Mas fez raiva demais, viu? Meu Deus do céu. Aquele ali era psicopata do gol. Não, e eu tinha uma raiva que trouxeram ele, a galera, é o tanque, não jogou nada, pelo amor de Deus. É a cara de Santa Cruz, né? Santa Cruz valoriza, meu irmão. Júlio César tá no vermelhinho também, né? Falta a bolinha dele, né? Vou botar. Bota, por favor. E a partida de Júlio César hoje foi horrível.
Eu gosto do Valdez Pernambucano, deixa eu registrar aqui. Marco Júnior, você precisa trabalhar a sua arte, Marco Júnior. Meu amigo, esse campo Halloween tá... O que é aquilo ali, porra? Michael Myers, velho? Tá um pintor, né? Que tá vermelho pra caralho. Tá animado. Tá Tô animado. dizendo, ele gosta que você tenha essas ideias aí, porra. Eu gosto também, então pronto. Agora, Fred, bota ali uma latinha da Equina ali no cantinho. Tinta coral, tinta frevo. Pronto, Alan Al tá muito bem empregado. Aquela plastada ali. Alan Al é o famoso nota 0. Mas acredita no trabalho do professor ainda largou? Não, eu não larguei, não, porque, inclusive, é que a palavra covarde é muito forte. Eu estou tentando usar essa palavra bem encaixada. Eu não quero agredir o treinador, eu não consegui encaixar essa palavra ainda, então não vou nem usar ela. Mas eu acho que Alan Al, ele está numa situação onde ele está com certa comodidade, por que pareça. O Náutico não pode demitir ele. O Náutico não pode demitir ele. E, para mim, se o Náutico perder as duas próximas, vai pegar a Vitória e vai pegar Sport. Mesmo assim, o Náutico não pode demitir. O Náutico só pode trocar de treinador, se for o caso, quando acabar os regionais. E eu acho que isso coloca... Se ele não demitir, detalhe, ele do jeito que você falou, porque teria a outra quarta-feira, não teria jogo, porque o Náutico está fora da Copa do Brasil, seria a única janela de espaço ali para o Náutico fazer qualquer coisa, sim. E depois teria o mata-mata do Pernambucano com o Náutico largando, provavelmente, nas quartas de final. Eu não estou falando de que é para trocar, não. Estou dizendo assim, que você disse que se perder os 2 jogos, você não trocaria. Porém, se perder os 2 jogos, seria, pela falta da Copa do Brasil, o único momento que daria para fazer qualquer coisa. Mas trocar nesse momento não seria o ideal, não. Mas o trabalho poderia ser melhor, podia. A janela de tempo se abre. Você até conseguiu deixar uma brecha de uma semana. Mas talvez não tenha oportunidade do mercado para trocar. Também o momento do campeonato que o Náutico vive, porra. Imagina você derrubar um treinador depois de terminar a primeira fase, pô. Você, nas vésperas de umas quartas de finais. O Náutico fez isso, foi bicampeão, inclusive, né? No segundo título do Náutico, trocou o treinador na reta final. Mas, enfim, obviamente isso não é a regra. No último jogo, obviamente isso não é a regra. E se fosse o caso, pô, hoje... É porque o sarrafo do Pernambucano é muito baixo. O do Náutico, sendo no patamar dele, teria que estar no mínimo direto na semifinal. Mas, querendo ou não, a concorrência direta era justamente com o Retrô, que ele está perdendo essa concorrência nesse momento. Mas, mais do que o Retrô e o Santa, nesse momento, a Vera seria o Retrô e está sendo. Mas, querendo ou não, o Náutico está em terceiro, e até hoje era o segundo, está em terceiro e está no G4 da Copa do Nordeste. Ou seja, está brigando e está no G4 atrás de Bahia e Fortaleza, que seria o natural. Então... não é exatamente resultado, é sobretudo desempenho. E decisões que geram desempenho, inclusive. Decisões que geram mau desempenho. Mas o resultado especificamente ainda não é uma calamidade. Você acabou de me lembrar uma outra gafe de Alan Al na coletiva de hoje. Ele falou que o Náutico contra o Sport vai disputar o segundo lugar. Pô, velho, uma maneira desse não tá conectado com a realidade do futebol, pô. Se ele não sabe que o Retrô vai enfrentar um time que tomou de 6-2 do Maguari, porra, assim, é uma coisa boa, velho. No Arruda, sabe? No Arruda, né? A chance do Náutico ser segundo lugar. O Náutico não tem. Venceu o Sport, beleza, vence o Sport, mas a chance do Retrô não vencer o Flamengo e não vencer bem o Flamengo é beirando 0. O Retrô é muito mais time que o Flamengo, já era. O Flamengo está rebaixado e o jogo é no Recife. Pô. O Náutico não vai ser segundo lugar mais. Pô. Não tem mala de incentivo aí que faça... Não tem. Pô. É um absurdo ele falar isso também. Quer dizer, essa vai passar despercebida. É futebol. Aí, de repente, acontece uma zebraça, beleza, seria uma zebraça, mas não existe... A gente vai ver no dia que tiver a odd da Bet Nacional no dia, mas vai ser coisa assim para 10 para 1, para 15 para 1. 1.05, pô, vai ser a odd do... Não, diga a odd do Flamengo, para o Flamengo ganhar o jogo. O Flamengo vai ser 20, 22. Vai ser uma cavalice. É, por aí. Então, assim, o Náutico perdeu, assim, na prática, o Náutico perdeu o segundo lugar hoje. O Retrô
na prática, se classificou a Série D de 2025 hoje. E isso faz, como o Retro está com essa vaga, já que está confirmado com essa vaga, virtualmente classificado com essa vaga, para Santa, Central e os outros concorrentes que ainda querem pegar a vaga também, torcer agora para o Retro subir de divisão também, para abrir essa vaga. Fred, só para não passar despercebido ali, que Fernandinho merece um vermelhinho também, viu? Mas dá desconto para ele, não, só porque ele está assistindo a live. Haja vermelho, viu? Estou gastando todo que eu tenho aqui. Eu vou deixar Diego Matos sem nota por dó dele. O troféu Fernando Marchiori, você acha que Alan Alta? O pessoal lembrou no chat. O pessoal perguntou no chat, o troféu Fernando Marchiori, exterminador do Nordeste, lembrando, né? Por que o troféu? Porque é o famoso exterminador do Nordeste. Exterminador do Nordeste. É o jogo de hoje. É o jogo de hoje total. Não, nessa temporada no futebol do Nordeste, não. Nessa temporada no futebol do Nordeste, estão dizendo se Alan Al já é o favorito para ganhar no final do ano. Não. O prêmio ainda não, né? Não é o caso. Só na partida de hoje. Mas eu acho que é o treinador do G7 mais pressionado, né? Assim, não é também que ele esteja muito, né? É muito treinador, são 7 nomes. Voivoda 0. Mancini aliviou. Aliviou mal menos. Ceni teve a chateação, mas não tem pressão, não tem riscos negativos de... Ceni não tá não? Ceni não tá não? Não, uma derrota hoje não. Hoje era uma chateação, sem dúvida alguma, mas assim, estava em alta, na verdade. Mas depende, é que a gente tem que ver. É para a torcida ou é para a diretoria? Porque talvez seja para a torcida, mas para a diretoria que manteve Paiva, como é que não vai manter Ceni? Não, para a torcida. Eu acho que os 7 estão estáveis no cargo hoje. Não, mas não. E para a torcida? Para a torcida ou para a diretoria? Mesmo para a torcida, os 7, se tivesse hoje uma enquete, os 7, a torcida permaneceria com eles. Eu não sei, se for torcida, eu não sei qual seria a opinião do Náutico sobre o Náutico. Eu vejo hoje metade. A enquete. Pelo menos metade. Agora, é o que Arthur falou, tem que ver a diretoria. Esse é um tema bom para o programa de amanhã. Um tema bom. Para você saber se ela está balançando, você teria que ter informação de bastidor. O programa é que tem Santa e Afogados, encerrando a rodada pernambucana. Eu não acho que ele está balançando, não, tá? Eu só fiz a pergunta assim, eu acho que ele está talvez com a pior imagem com a torcida. Vamos dizer pode assim. Pode estar balançando e a gente não está sabendo, Arthur. Porque o Emerson Ben mandou um ranking aqui que, pelo que eu estou indo pela ordem, é justamente de quem está mais pressionado pelo menos pressionado. Ele colocou Alan Al em primeiro, Mancini em segundo, Rogério Ceni em terceiro, Léo Condé em quarto, Souza em quinto e Itamar em sexto. Vou dizer, discordo. Também Rogério Ceni não está menos pressionado do que Souza e Itamar nunca. Assim, se Itamar perder amanhã, e se Itamar perde o jogo de amanhã, por exemplo, como é que ele sabe? Não tem, o Santa não tem sustentação, não, pô. Todo jogo é decisão. Se ele dá um vacilo desse, acabou-se. A lista começou bem, mas Rogério Ceni acabou puxando. Assim, talvez foi puxado muito pelo jogo de hoje, mas o jogo de hoje, beleza. Assim, foi um jogo catastrófico. O trabalho foi catastrófico, mas o trabalho todo não. A questão de Alan Al, que a gente vai precisar de 24 horas para poder saber se está tudo normal ou se, na verdade, balança e a gente só não está sabendo. Porque tem algumas pontas soltas da relação entre Alan Al e diretoria que eu acredito que hoje, no calor do momento, ou amanhã, em algum tipo de reunião, vai ser discutido isso. E a gente não sabe o que é que vai sair dessa reunião. Não vai sair a demissão de Alan Al, mas pode sair que a insatisfação está grande. Ou também pode continuar, tudo não, a gente confia no teu trabalho, a oscilação é natural e segue o jogo. Eu só acho que está em aberto.